fazer a cena, mas já estava tudo previsto. A única coisa que não estava previsto de verdade é a pirueta caminhando de cabeça para baixo, porque só quando a gente começou a filmar que eu descobri que ela é contorcionista. Aí eu falei, bom, então vou usar umas coisas aqui. Até porque é bem estranho, né, andar daquele jeito. E aí a gente estava conversando também que essa coisa do estranho que você tentou trabalhar para dar um suspense, aí você trabalhou todo o fundo o subtexto, o fundo do filme. Como é que foi para fazer aqueles azulejos lá na cozinha? Pois é, ali a criança, quando ela sofre o abuso, ela fica sempre nas entrelinhas tentando dar recado, porque até no filme ela tenta dizer para a mãe dela, contar para a mãe dela o que estava acontecendo, mas a mãe não acreditava, né? Ela não acreditava não, que fosse verdade aquilo. Então ela fica sempre dizendo nas entrelinhas. Só que ali no azulejo foi cenografado, tudo cenografado, foi pintado. Se olhar direitinho, tem gente se enforcando, tem sangue pingando. Tem cruz. Mas tem cruz. Só que naquele caso ali, ela já fez isso depois que ela... tinha matado os pais, que ela ficou ali para um dia e meio, quase 2 dias dentro da casa. O que eu vou fazer aqui? Ficou pintando aquilo. Enquanto ela decidia o que ela ia fazer, né, daí para frente com aqueles copos. E a cenografia do filme, os quadros, como é que foi a seleção dessa para fazer esse subtexto que tu estava entendendo? Pois é isso que eu estava dizendo. Quando, assim, o Estado não é laico, e a igreja tem um poder muito grande sobre as famílias, a repressão sexual muito forte, isso acaba resultando nesse tipo de problema, sabe, dentro das famílias. Abuso sexual, a pedofilia aumenta. É muito grave essa situação da repressão sexual muito forte da igreja no seio da família. O ideal é que tenha a educação sexual, a repressão, todo tipo de repressão, ela vai ter ela vai devolver problemas muito sérios na sociedade, na família. Então, eu criei uma família com esse aspecto de repressão sexual por parte dos pais. E isso acabou refletindo no cotidiano daquela família ali. Então, você pode olhar que tem sempre alguma coisa religiosa, e tem um quadro que não dá para ver, porque, infelizmente, a tela da TV é difícil. Né? Mas tem um quadro, uma tela muito importante que está ali no lugar da passagem, que, poxa, eu queria mostrar mais aquilo, mas ele não encaixava no filme, que é um quadro do Goya, o fuzilamento, aquele fuzilamento. E porque ela, nesse processo dela de degradação assim, psicológica, ela podia ter desfeito daquele quadro ali, né? Botado fogo nele, mas não, aquele quadro se manteve ali, tem até iluminado, porque eu imagino que é uma coisa que deve ter inspirado ela em alguma coisa, aquele quadro ali do fuzilamento. E tem uma coisa que eu achei engraçado no filme, assim, que deu para ver que foi bem intencional, que é aquela reprodução do assassinato do PC Farias que você fez. Exatamente. Como foi isso? Como é que foi? O que isso teve a ver com o filme, assim? Como é que você chegou a essa criação aí? Olha, é o seguinte, aquela cena do PC Farias lá, da Suzana Marcolino, assim, eu sempre associei e vou continuar sempre associando nas tragédias. Porque para mim aquilo foi uma tragédia. O tema que a gente trata aqui do filme é uma tragédia. O que resultou essa contenda e a demanda da menina acabou também em tragédia. E o veneno que é usado, que ela usa, que o padrasto usa, o veneno está sempre ligado às tragédias do mundo. Se matava reis com veneno, os papas também com veneno, a obra do Shakespeare, toda vez que ia morrer era veneno. Então, e eu botei aquela cena lá, assim, também esperando que ninguém esquecesse aquilo. Porque até hoje é uma coisa não esclarecida, ninguém sabe exatamente se é verdade o que contaram, que ela matou e suicidou, que está ligado ao suicídio do meu filme também, da moça. Porque depois que mais tarde, quando alguém... Ela mesma fala, né, que imagina a manchete do jornal amanhã, quem é que vai acreditar que ela se suicidou? Como é que, né? Quem é que vai dizer quem matou quem? Então, a do PC Farias eu botei ali para ligar também todas essas tragédias que a gente tem tido no país. E é uma cena para a gente não esquecer, para ficar na nossa memória de um passado tão recente, né, mas importante.
E nos créditos finais aparece ali que Missão Criança patrocinou, né? A Missão Criança, ela deu um patrocínio, deu uma ajuda. Foi patrocínio financeiro ou foi mais financeiro, ela deu um pequeno patrocínio, uma ajuda, mas ela adotou esse filme como um produto de debate sobre esse tema pelo país onde a Missão Criança atua. Ela usa esse filme para fazer debate sobre o abuso sexual contra a criança. E Pedro, para encerrar aqui, fala um pouquinho dos seus próximos projetos e dá também, quem não conhece bem o Pedro, ele é o cara que colocou os filmes do Brasa, né, que estavam meio parados, que todo mundo queria ver os filmes do Brasa, mas foi o Pedro e mais uns poucos que encamparam mesmo a luta, né, para sair do papel, não, sair da ilha, sei lá. O que aconteceu é o seguinte, o Brasa, quando morreu, eu estava com ele lá no hospital, né, e aí ele tinha esse filme inacabado, era o 8º longa-metragem dele, o Fuga Sem Destino. E aí eu falei com ele mesmo lá, ele estava o estado dele estava, né, não tinha sobrado mais nada, só tinha osso mesmo ali na cama. Aí, mas você é seu amigo, né? Eu falei com ele, Brás, eu acho que você vai sair daqui, vai terminar seu filme. Aí ele falou, não, eu não vou conseguir não, alguém vai ter que fazer isso para mim. Aí, assim, como assim? Eu já não gostei daquela, alguém vai ter que fazer isso para mim, olhando para mim, né? Mas você nunca acredita que o amigo vai morrer, né? Bom, aí eu saí e fui embora. Aí quando eu cheguei em casa, já estava o recado que ele tinha morrido. Uma hora depois que eu saí de lá, ele morreu. Mas antes ele pegou, antes de morrer, tinha uma pessoa lá que ficava com ele, dormia com ele lá no quarto, que ele não conseguia não andar até o banheiro. Aí ele falou, pega um papel aí, anota umas coisas aí. Aí botou lá o nome da gente para terminar o filme dele. E aí acabou, fiquei 3 anos nessa batalha aí para terminar esse filme. Quem quiser pegar os filmes do Brás, como é que faz para quem quiser assistir? Olha, até hoje eu ainda estou com dificuldade para fazer esses DVDs, porque os 3 últimos filmes dele eu tenho lá, os 3 últimos eu tenho uma cópia beta. No que eu terminei eu tenho uma beta digital, né, que eu fiz um Soundhound no filme dele, né, um SR, que era tudo aqueles aqueles monão bem antigão mesmo, né? Aí eu fiz um SR, já um som mais bacana, e aí fiz uma cópia digital, uma beta digital. Mas os outros têm umas beta analógicas, até uma qualidade muito ruim, mas assim... Será que não dá para tu trazer aí para passar na UNBTV, que tem vários fãs do Brás aí que ficam assistindo. Tem uma vinheta que a gente fez em homenagem ao Brás com a Fernandinha aqui, a nossa cinegrafista. Eu lembro aqui, falar com a Fernandinha. Bom, quem sabe uma hora. O último filme, o Fuga Sem Destino, ainda não posso botar na TV, porque ele está inédito, né? Então eu preciso trabalhar, né? Ele já foi para a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, do CACOF, aí teve uma exibição no Cine Brasília, e eu inscrevi ele agora no Fest Goiânia, Cine Goiânia. Vamos ver o que dá, né? Beleza. Mas os outros está aí aberto o convite para você trazer. Pois é, quem sabe aí. O convite, quase uma intimação, aí, né? Uma intimação. Quem sabe, aí marcar uma hora, a gente trazer o Tortura Selvagem para ser exibido. Beleza, então está marcado Tortura Selvagem aí. E para encerrar aí, outros filmes aí, projetos agora que vão sair, o que Olha, tá rolando? eu tô com um projeto de longa, né? Meu primeiro longa, meu mesmo, né? Porque esse que eu terminei foi do Brasa. Chama Vidas Vazias e as Horas Mortas. É um filme que trata de uma família nordestina que dos anos 50 que os irmãos vieram trabalhar na construção de Brasília. Aí quando terminou a obra, em vez de eles voltarem para casa, como aconteceu com muita gente, cada um foi para um lado. E lá, esse negócio do núcleo familiar é uma coisa muito importante, né, para todo mundo, mas para o nordestino ele é mais forte ainda. Tem previsão de quando é que tu vai... Aí estou assim, preparando, começando a captação, né, através de uma produtora. E a minha história é essa aí. Beleza. Obrigadão, Pedro. Obrigado a vocês. Olha, tomara que você tenha gostado do filme, viu? Pessoal do Lanterninha, fiquem ligados. Quem sabe ainda hoje tenha outro. Ou amanhã, quem sabe.